O mercado do Botafogo vem tendo muitas transições aí, muitas contratações, muito dinheiro sendo gasto pela SAF, né? Testor. Então, vamos ver aí o que o pessoal do Placar TV está falando. Tem muitas informações para vocês, então deixa o like, deixa o seu comentário aí e vamos dar play no vídeo, sem enrolação. Um documento detalhando toda a operação de venda do Arthur Cabral para o Botafogo, uma operação que pode chegar a 15 milhões de euros, parte de 12 milhões de euros, mas aí com bonificação, questão de cláusula de solidariedade, pode chegar a 15 milhões de euros. Uma boa contratação do Botafogo. E antes de falarmos a respeito do Joaquim Correa, eu até falei hoje lá no meu canal, canal apenas sobre o Botafogo, porque com o Igor Jesus na Copa do Mundo, o Renato Paiva tem como jogar no 4-4-2 que ele vinha utilizando aqui, porque vai ter o Igor Jesus, que estava jogando um pouco mais recuado, e o Arthur Cabral. E depois da Copa do Mundo, ele não teria essa possibilidade. O Igor Jesus já assinou com o Nottingham Forest, ele teria só o Arthur Cabral. E aí o que acontece? Hoje, o Fabrício Romano informa que o Joaquim Correa, segundo atacante, assinou contrato com o Botafogo por 2 anos e meio. Ou seja, mesmo após a Copa do Mundo, na Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, o técnico vai poder jogar no 4-4-2 com o Joaquim Correa e o Arthur Cabral e não deve parar por aí. Para a Copa do Mundo é muito difícil ainda, só que se o Botafogo amanhã, de alguma forma, conseguir concretizar a negociação com ponta direita, eu não vou me surpreender, não estou falando que está perto, mas se acontecer eu não vou me surpreender. E se não acontecer, a ideia é ter pelo menos um ponta-direita para a próxima janela. E aí as movimentações vão depender das possíveis saídas, porque o Botafogo contratou o zagueiro agora, o Caio Pantaleão, mas o Jair pode ser que saia. Aí vai ser aquela observação para ver se vale a pena contratar um 5º zagueiro ou não para o elenco. Aí o Botafogo tem o Marçal e o Alex Telles. O cuiabano pode ser que saia, então o Botafogo vai observar um lateral esquerdo. As movimentações vindouras vão depender muito das possíveis saídas de jogadores importantes para o Botafogo. E para a Copa do Mundo, Ilan, muito legal ver a personalidade dos jogadores. Ontem, a torcida fez uma festa lindíssima no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, no Galeão. Os jogadores conversaram com os torcedores, conversaram com a imprensa. O Renato Aerofogo, Paiva Aerofogo, teve um aerofogo bem legal, bem bonito. Olha lá as imagens aí. A galera foi lá, sim. E os jogadores, né, o Alex Telles, por exemplo, falou... Você foi lá, Bandeira? Não, não fui. Não foi? Não pude ir ontem. Levaram bandeiras lá, mas nenhuma delas... Eu tô vendo uma bandeira ali. Bandeiras lá era nenhuma. O Airfire. Foi o Airfire. O Botafogo chegou hoje, depois de 13 horas de viagem a Los Angeles, depois dessa festa, o Telles falou, lateral esquerdo. O grupo também é muito forte, porque tem o Botafogo. Não vamos passear. Então tem Atlético de Madrid, PSG e o Botafogo. Pô, mas eu acho também, falando seríssimo aqui. Sério, claro, o Atlético de Madrid e o PSG são favoritos. Cara, mas o Botafogo é um time forte hoje. É um time forte. O Botafogo é campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Na teoria, não tá no nível desses times europeus. Exatamente. Mas, cara, os caras não vão poder piscar com o Botafogo. Não vão poder. Eles não devem nem conhecer direito o Botafogo, né? Então, assim, eles não vão poder piscar com o Botafogo jogando bem. Eu já vi o Botafogo jogar bem esse ano umas 4 ou 5 vezes. Jogando bem é um time perigoso. E é um jogo. A gente não tá falando de pontos corridos. Não são 38 rodadas enfrentando PSG e Atlético de Madrid. É um jogo. Se naquele dia o Botafogo estiver muito bem e o PSG estiver entrar meio achando que já ganhou, sei lá, né? Fim de temporada dos europeus e verão nos Estados Unidos. Né? Sim. É muito difícil para eles. Agora é diferente. O brasileiro sempre chega em fim de temporada para jogar lá no Oriente Médio ou no Japão. E agora não, no meio da temporada dos brasileiros, sul-americanos, final da temporada dos europeus. E aí, Ilan, ontem o Seattle, o primeiro adversário do Botafogo, entrou em campo. A galera ficou muito animada, porque o Seattle perdeu por 3-0 pro Vancouver Whitecaps. Uau! Só que tem... Vancouver Whitecaps. Você nem sabia que existia. Era falar miau. Whitecaps. Só que tem detalhes aí, tem peculiaridades. Tudo bem, o Seattle estava com uma defesa, no mínimo esquisita, mal montada, desorganizada, perdia por 1-0. Quando aos 8 minutos do segundo tempo, o jogador do Whitecaps ia entrar em diagonal na área e foi puxado. Aí o defensor do Seattle foi expulso.
2 minutos depois, outro jogador do Whitecaps ia entrar na área e foi derrubado. Aí mais um expulso. Aí ficou 11 contra 9. Mas 2 faltas fora da área. 2 faltas fora da área. Pra já tava 0x0? Tava 0x0? Tava 1x0 pro Whitecaps. Aí os caras tiveram 2 expulsos. Aí os caras tiveram 2 expulsos. 11 contra 9. Aí 11 contra 9, aí um gol de fora da área. Pode acontecer. Pode acontecer. O PSG ter 2 expulsos. A gente já sabe, então, que os jogadores do Whitecaps... não são do Seattle. Do Seattle não, do Seattle foram expulsos. O do Whitecaps... O Whitecaps venceram. Sim, vai o Whitecaps. Os do Seattle, então eles gostam de puxar o jogador na entrada da área ali, né? Não são muito bons de apostar corrida, não, né? Não, olha a estratégia aí. Olha aí, um errou o tempo da bola e puxou, e o outro meio que tropeçou e deu uma banda no atacante. Mas velocidade. A gente tem que saber se o VAR Fire embarcou também, né? Tomara. Aí depois fizeram 3x0. E o último gol foi o João Paulo, ex-Botafogo, que tá no Seattle, vai enfrentar a gente, gosta muito do clube. Ele fez um pênalti, ele entrou e fez um pênalti. Hein? Cuidado com a lei do ex. Ele fez um pênalti pra treinar o pênalti que ele vai fazer contra o Botafogo. João Paulo, que botava a touca, bom jogava jogador, muito, bom muito jogador. bom. Tu viu o jogo do Seattle ou você só Todo não, vi parte do jogo. É muito ruim o Seattle, né? Muito ruim. Não é muito ruim, era pra não, ser cara. muito ruim, não, né? Peculiaridades, as expulsões. Aconteceu isso. Mas é um time... Também não é um timaço. Dá pro Botafogo vencer. Dá pro time Botafogo americano. vencer. Esse jogo foi em Seattle ou foi fora de casa? Foi fora. Foi em fora. Vancouver, no Canadá, né? Eu tava vendo aqui, o PSG nessa temporada empatou com o Stade Reims, empatou com o Nice, perdeu para o Atlético de Madrid, inclusive. Aí. Só vendo alguns... empatou com o Auxerre, empatou com o Nantes, perdeu para o Strasbourg. Engrenou depois, né? Na própria Champions engrenou depois. Então eu falo assim, é óbvio que o PSG é favorito, o Atlético de Madrid, mas, cara, um jogo... E o Botafogo, se passar, digamos que passa em segundo lugar, deve pegar o Palmeiras na próxima fase ou o Porto, né? Palmeiras ou Porto. Não, mas passar de um grupo que tem PSG e Atlético de Madrid, Sim. pode vir o Porto, meu amigo. Meu amigo. Na moral, E o Palmeiras, que dos brasileiros, eu acho seguro afirmar que é o que tem mais chance de passar em primeiro, né? Não sei nem se os outros vão passar de fase, o próprio Palmeiras, a gente não sabe de nada. Sim. Mas o que tem mais chance de passar em primeiro, talvez o único que tem chance real, o Flamengo acho que tem alguma chance, o Flamengo também é um time muito bom. E o Botafogo só se surpreender muito, né, passar em primeiro. O Fluminense não vai passar, esquece. Em primeiro, esquece. Mas o Palmeiras é o que tem mais chance de passar em primeiro. Segundo passa? Acho que tem chance. O Fluminense tem obrigação, na minha opinião, de passar em segundo, mas eu acho que é muito mais difícil do que estão imaginando. É Borussia e quem? Borussia, o Sam e Mamelodi Sundowns, que é um time que corre pra chuchu, o Sam corre pra chuchu, e o Fluminense vai chegar naquele ritmo. E o Ganso aqui, ó, distribuindo. Aqui, ó. Quem corre a bola, quem corre a bola. Quem corre a bola. Quando o coreano passar correndo, o Ganso olhar, o cara está dentro do gol, cara. E o Soteldo aqui escolhendo. Volto nessa? Não, nessa eu não vou voltar. Agora faz mais sentido a contratação do Soteldo. Mas, ó, o Palmeiras, sim, se ele chegar lá, o Soteldo vai ter que embarcar agora jato, né, enfim. Mas o Palmeiras, que é o único time brasileiro que tem chance real, digamos assim, sendo realista, de passar em primeiro, ou que tem mais chance de passar em primeiro, passando em primeiro, o melhor cenário para ele é o Botafogo se classificar, né? Senão ele vai pegar ou o Atlético de Madrid ou o PSG. Pra ficar pelo caminho passando menos vergonha. Igual foi na Libertadores. Mas é melhor cair, sinceramente, num campeonato desse é melhor você cair para um europeu do que para outro brasileiro. Lógico, claro. Não, aí perde para um brasileiro, igual o Vasco no Mundial de 2000, perder final pro Corinthians. Pô, mete 3 no Manchester e perde pro Corinthians a final. Mas é melhor cair pro europeu na primeira fase ou cair pro Palmeiras nas oitavas? Melhor cair nas oitavas. Todo mundo quer passar, né? Acho que quer se divertir um pouquinho. Você falou da correria do Soteldo aí, o Joaquim Correa, o argentino que estava na Inter de Milão, ele já tá no Rio também nessa correria. Chegou, foi recepcionado pelo Carly, que trabalha no Botafogo, ex-zagueiro, um dos ídolos da torcida, e já vai viajar também para os Estados Unidos. Já tomou um carrinho do Carly, integrar o grupo, já vai direto. Se ambientar. Vai direto. Ô, Raíza, Botafogo não para, hein, rapaz? E queria que você comentasse aí no pacotão. Que isso, hein? Botafogo ainda buscando mais reforços, e o Soteldo, que você não estava aqui na hora para comentar também. Soteldo, Ilan, não sei se vocês já falaram aí, mas a informação que eu tive, né, é que, de fato, o Fluminense vai pagar cerca de 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Soteldo. Eu vi ontem, por exemplo, alguém falando em 60 e tantos milhões de reais, né? Esses 5 milhões de euros não chega a isso, não. É em torno de 30, em torno de 30 milhões. Bem menos que isso. O que me passaram era que era 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos dele, né? Um pedido do Renato Gaúcho. O Soteldo, ele tem um problema que é
Você tá no YouTube vendo como fazer pipoca. Um extracampo muito conturbado. Eu acho que bola por bola, ninguém duvida que o Soteldo tem futebol. Ele joga muito bem, tem qualidade técnica, mas o extracampo dele acaba atrapalhando muitas vezes ele dentro de campo. E a gente já falou aqui no programa também, o Renato é esse cara que gosta de problema, né? Gosta de resolver esse tipo de problema. Não duvido que ele tenha realmente chamado essa pra ele e falado, joga o Soteldo aqui. Isso aí eu resolvo, deixa comigo, enfim. Eu acho um jogador que tem qualidade, né? Mas me preocupa um pouco o extracampo. A gente estava falando, por exemplo, de um extracampo de um Soteldo que jogou muito tempo no Santos. E ele tinha muitos problemas por lá. Imagina um Soteldo no Rio de Janeiro. O Renato, na minha opinião, vai ter trabalho para cuidar desse problema aí, desse extracampo. Mas dentro de campo, Soteldo tem qualidade. Eu gosto muito do jogador. E as contratações do Botafogo, Raíza, que não para, né? Cara, o Botafogo, né, John Textor, tá no mercado e traz jogadores, ele gosta de trazer uns jogadores meio diferentes, assim, né, vai atrás de uns caras meio diferentes. O Bandeira tá todo orgulhoso ali, ó, tá assim, todo... Olha lá, a cara dele, tá todo orgulhoso. Tá grandão. Flag is very proud, very proud, Flag. Aquele, né, orgulhoso, todo orgulhoso. Feliz com as contratações, mas tem que demonstrar dentro de campo, né? É muito complicado essa questão de rotação, por exemplo, quando você perde um jogador importante. Eu gosto do Arthur Cabral, acho ele um ótimo atacante, acho o Igor Jesus melhor, tá? Do que o Arthur Cabral hoje. Mas o Arthur Cabral é bom de bola e eu acho que o grande segredo pro Paiva vai ser como ele vai conseguir encaixar esses jogadores de forma rápida, né? Porque quando você perde um jogador que já está adaptado, que já está adaptado a tudo, ao clube, à torcida, ao sistema de jogo, ao trabalho do treinador e etc. E entra outro jogador, por mais qualidade que esse jogador tenha, que está chegando, nem sempre a adaptação vai ser rápida. Ainda mais jogadores de fora do país, né? Um exemplo é o Santi Rodrigues. Eu conversei muito com várias pessoas que cobriam a MLS, todos me falavam, olha, o Santi Rodrigues é um jogador de muita qualidade, ele é muito bom, mas ele chega e não se adapta de imediato. Ele precisa de um período de adaptação. O Almada não, o Almada já chegou se adaptando muito rápido, né? Foi um processo rápido do Almada. Então, existe essa questão no futebol, né? Você não tem como cravar que esse jogador vai chegar e vai se adaptar muito rápido. Eu acho que aí é que tá o X da questão para o Paiva e para o próprio Botafogo nessas trocas. Sobre o Cuiabano, eu vi o Bandeira falando, né? Recentemente eu conversei com uma pessoa que trabalha com o Cuiabano e essa pessoa me disse o seguinte, Raíza, a proposta que o Brighton fez para o Cuiabano, financeiramente, ela é muito melhor do que a proposta que ele recebeu do Nottingham Forest. Para o Botafogo, era melhor a oferta do Nottingham Forest. Mas para o Cuiabano, né, a parte salarial, toda essa parte oferecida para o jogador, era melhor a do Brighton. E a informação que eu tenho é que ele quer se transferir para lá. Então, assim, depois da Copa do Mundo dos Clubes, eles têm a promessa de que eles farão uma nova oferta pelo Cuiabano. E aí vai ficar, obviamente, nas mãos do Botafogo, até porque o Botafogo teve uma oferta melhor do Nottingham Forest, então é uma questão ali também de ajuste entre as partes para ver se vai ficar legal para os dois lados, né, Fabiano? Exatamente, até porque com o Nottingham, nesse pacote, já tem o Igor Jesus assinado, é a possibilidade do Cuiabano e do Jair, tem mais negociações acontecendo, até que podem envolver categoria de base, investimento para a categoria de base depois, o Botafogo se alinhando com o Nottingham para entrar no mercado europeu de uma outra forma também, tem mais coisa que só os jogadores. O Textor com o Mariachi, né? Isso. É uma parceria de bilionário, né? Por isso também, além dos valores, tem mais coisa envolvida. Claro que não vai haver um grande problema entre os dois se o Cuiabano não for para o Nottingham, mas faz parte de um pacote interessante para as duas partes. E quem cuida do grupo do Marinax é o do Gaspar, né? Ex-Arsenal, que é brasileiro, então tem esse contato já no mercado brasileiro. E quem é muito próximo deles é o Juliano Bertolucci, né? Sim. Que é um dos grandes empresários aí do futebol mundial, um cara muito próximo do Mariachi, né? Muito próximo realmente, participa de todas essas conversas aí, de todas essas negociações. O Bertolucci tá no meio aí. Bom, para mim, a janela mais pesada de contratações dos clubes que estão indo para a Copa do Mundo é a do Botafogo. Olha só, informação, tá? Informação muito rápido aqui. O Vasco acaba de oficializar
falar dessa nova contratação aí do Fogão, pessoal. Joaquim Correia, né? Um nome de peso aí chegando. Ele é um ex-Inter de Milão, né? Vejam só, o atacante assinou o contrato com o Glorioso até o final de 2027, ou seja, por 2 anos e meio, e reforça o alvinegro na disputa no Mundial de Clubes. O argentino de 30 anos é conhecido como Tuco, por ter nascido na província de Tucumã. Ele chega sem custos ao Botafogo após encerrar seu vínculo com o Inter de Milão. Correia é o 5º reforço do Botafogo para a competição, que será disputada nos Estados Unidos. Ele passou por exames médicos e é aguardado pela comissão técnica em Santa Bárbara, onde o grupo está desde a última segunda-feira, quando desembarcou nos Estados Unidos. Joaquim Correia foi revelado pelo Estudiantes de La Plata e estava no futebol europeu há 10 anos. Ele tem passagens por Sampdoria, Lazio e a Inter de Milão, na Itália, além do Sevilha, da Espanha, e o Olympique de Marseille, na França. Antes do Correia, o Botafogo havia fechado contratação com o goleiro Christian Lohr e o zagueiro Caio Pantaleão, Montoro e o atacante Arthur Cabral. Então esse é o pacotão de reforço aí do Fogão, que vem chegando forte, e a gente espera que o Botafogo se saia bem, né, com esse novo elenco aí. O Botafogo já tem um elenco muito... Já tem um time muito forte, né? O Igor Jesus, Cuiabano, apesar do Igor Jesus estar saindo, mas ele vai estar jogando pelo Mundial de Clubes aí, né?